Todo ser humano tem direito à liberdade de pensamento, consciência e religião. Será mesmo? Suas liberdades regulam seu dia a dia, modo de viver, de pensar e até mesmo de agir. Saber até onde elas regulam sua vida podem trazer grandes frutos. Mais importante ainda é saber o poder que a liberdade gera sobre você. E é exatamente aqui que você descobrirá isso. Minha vida ultimamente tem virado de cabeça para baixo constantemente, mas não em uma perspectiva ruim. Minhas liberdades tiveram um grande impacto nisso. Certamente decisões que tomei relacionadas a ela impactarão de forma benéfica na minha vida, principalmente a longo prazo. Foi até então, depois de ver essa importância, que decidi criar esse vídeo e discorrer sobre ela com vocês. Parece algo bem similar a um poder. Quanto mais você conquista, mais você quer. E certamente é um dos assuntos mais polêmicos da história. Mas a pegada que eu quero te passar aqui é outra bem diferente. Que é justamente como a liberdade é uma grande arma. Principalmente se você vive de forma autodidata. Porém, eis que chega um momento que você decide acordar. A busca pela liberdade é algo comum há muito tempo na nossa sociedade. As primeiras manifestações dessa vontade podem ser atreladas às primeiras vezes que os gregos começaram as suas escolas filosóficas. Passar o dia todo pensando sobre sua forma de agir, rever suas maneiras e quebrar concepções se tornou algo padrão. Eventualmente surgiu uma grande onda de se quebrar o antigo padrão. Então, várias formas de viver, as filosofias, foram surgindo ao passar do tempo. Essas novas formas de viver foram criadas a partir de indivíduos, basicamente. As ações desses indivíduos foram tão importantes que até hoje são estudadas como munição para uma vida melhor. Liberdade significa o direito de agir segundo o seu livre arbítrio, segundo a sua própria vontade, desde que não prejudique outra pessoa. É a sensação de estar livre e não depender de ninguém. Colocando a minha opinião a meio desse ponto, vejo esse conceito bastante deturpado hoje em dia. Quantas pessoas você conhece que vivem da forma que querem? Quantos são livres de verdade para tomar decisões perante o julgamento de outras pessoas? Com a exposição cada vez maior das nossas vidas em todos os lugares, creio que houve uma perda involuntária de liberdade, onde o medo de não se conformar com os padrões da sociedade aumentou deliberadamente. Todos nós já fomos refém disso, mas eventualmente uma revolta pessoal vai surgindo e o momento de acordar vai chegando cada vez mais perto. O único inimigo desse processo é a conformidade. Ela vai te abraçar e te deixar preso em um mesmo ponto por anos. Se deixar levar no modo automático é o principal impedimento que alguém se liberte. Imagino que você concorde que tudo que está ao nosso redor é feito para nos deixar conformados. Nascemos, estudamos para fazer algo parecido com nossos pais ou até mesmo alguém próximo de nós. Vamos a lugares que nossos amigos e familiares vão. Trabalhamos com algo que todo mundo faz e eventualmente instruímos nossos filhos a fazer a mesma coisa. É quase uma reação em cadeia. Tente quebrar um desses pilares para ver o que acontece. Os guardiões dos costumes surgem aos montes. Eventualmente, você é categorizado como um maluco que sonha demais e que nunca conseguirá nada na vida. Suportar essas críticas e ir na contramão é justamente onde a fagulha da sua liberdade se encontra. A grande questão é que ir contra a conformidade irá lhe causar duas coisas que somos muito ruins em lidar: desconforto e dúvidas. O grande ponto que se esquece é que do outro lado dessa grande parede de dor existe um potencial gigantesco de liberdade, que irá lhe trazer frutos a longo prazo que você nem imagina. Antes de falar sobre esse potencial, temos também que nos perguntar uma coisa: estamos cada vez mais procurando algum tipo de conforto, tanto que abrimos mão dos nossos direitos sociais muitas vezes para ter conforto. É mais fácil ser controlado do que lutar por não ser.
toda a nossa história foi marcada por lutas para se conquistar a liberdade. Inúmeros movimentos sociais estão marcados por isso. Até porque a expressão reversa da liberdade é justamente o uso da força em prol de uma vontade, resumindo, uma ditadura. Mas olhando pelo nosso lado, o tempo está cada vez mais escasso. Tudo acontece muito rápido. E quando menos se espera, o seu dia acaba. Vou relatar rapidamente sobre a vida de um brasileiro médio: acordar cedo, se preparar e ir ao trabalho, gastar bastante tempo com transporte, normalmente fazer algo que não gosta durante o expediente, voltar do trabalho e gastar mais tempo ainda com trânsito e empecilhos. Já nesse pequeno lapso temporal, de manhã até de noite, provavelmente o seu dia já acabou, algo em torno das 7 da manhã até as 7 da noite. Cada hora que passou, você estava ocupado com outra coisa e literalmente não conseguia nem parar para pensar em se preocupar com o que comer quando chegar em casa. Por fim, você terá mais algumas horas restantes no seu dia que terá que escolher entre ficar com a família, cuidar da sua saúde, estudar ou resolver coisas extrapessoais. O fim de semana também não é muito diferente. Porém, aí você está preocupado em fazer somente coisas que você gosta, justamente por ter sofrido a semana inteira fazendo algo que você não gosta. Juntando isso tudo, você também não terá tempo durante o fim de semana de refletir sobre a sua vida e sua situação. Ou seja, você está num modo super automático e o tempo só passa e você não faz nada. Isso chega a ser assustador. Faz com que você seja conduzido de forma acelerada a continuar no mesmo trajeto por anos e anos. O grande ponto de não nos questionarmos mais é que dói muito, dói bastante ser mostrado outra perspectiva que pode nos salvar, porém que está a longo alcance. Você se sente enganado por uma vida toda e com o tipo de rotina que eu citei acima, genuinamente não se sobra tempo para tal. O indivíduo está preso no seu próprio dia a dia. Mas sinceramente, tudo o que você precisa é começar. Agora que você está vendo esse vídeo, a desculpa que não se teve tempo para pensar está para trás. Agora você já foi acordado. Esse tópico já foi levado até você. Não adianta mais tentar ignorar. Parece papo de Matrix, né? A responsabilidade está em suas mãos. Minha voz vai ficar nem que seja no seu subconsciente, ecoando, fazendo que você se duvide. Para lhe ajudar a mudar, vou lhe passar um relato próprio. Na última semana, obtive um exemplo muito importante do quão crucial minhas liberdades são para mim mesmo. Eu fiz a extração do dente ciso, portanto eu passei em torno de 4 a 5 dias sem conseguir fazer nada, pois eu estava impedido, restringido. Então vamos começar a listar as liberdades que eu perdi. A primeira foi a liberdade de trabalhar, fazer uma vontade minha. Sou uma pessoa muito ligada com a minha rotina e eu prezo muito por ser produtivo. Então, quando essa opção foi retirada da minha vida, eu me senti perdido, sem saber o que fazer. Outras foram a de se exercitar e de comer. Sou uma pessoa bem saudável e bem maníaco com o que eu como. Porém, do dia pra noite, eu tive que mudar minha dieta completamente de forma forçada para comer só coisas que não prestam, como sorvete e açaí. Eu sei que você tá pensando que isso é algo bom, porém, como o meu corpo já estava acostumado com comida somente de alta qualidade e exercícios intensos constantes, cortar os dois de forma imediata basicamente cortou minha vontade de viver e de existir. Ou seja, eu estava drenado. Aqui eu estou citando o caminho inverso. Perda de uma liberdade, mas é o processo perfeito para lhe mostrar o quão importante elas são. Faça o teste. Tente retirar ou até mesmo imaginar uma liberdade que você considera crucial na sua vida. Assim você vai entender bem mais o valor disso e só vai querer ter mais liberdades, porque então você vai conseguir entender o valor delas no seu dia a dia. Então, eventualmente, tudo vira uma grande bola de neve.
tenho certeza que tem coisas na sua vida agora que estão indo somente no modo automático. Se você se questionar minimamente, se esforçando para que esse raciocínio faça sentido, verá que inúmeros pensamentos que você tem como certo não fazem sentido nem mesmo para você. Foi inserido na sua cabeça. Você está se prezando de ter liberdades. Eu irei me usar de exemplo novamente. Meu questionamento mais recente em prol da liberdade foi justamente em relação à minha área profissional e o que eu iria fazer pelo resto da minha vida. Eu estava simplesmente seguindo um caminho clássico, sem nem pestanejar, estava só indo no fluxo. Até que eu comecei a me perguntar, até quando eu me vejo fielmente fazendo isso? Que tipo de vida eu terei se eu seguir esse caminho? Isso está alinhado com meu propósito de vida? Foram somente algumas das perguntas que eu decidi fazer a mim mesmo, e a resposta de cada pergunta me fazia ir a outra pergunta, e essa outra pergunta me dava respostas, e essas respostas acabaram mudando minha vida completamente. Concluí que não queria seguir aquele caminho de vida, mudei várias formas de pensar, literalmente me permitindo ser livre. Eu evitei vários e vários anos de dor desnecessária. Você percebe que fazer esse tipo de pergunta a si mesmo pode te levar a caminhos bem extremos. Então, quanto mais cedo você começar e tornar isso algo padrão na sua vida, melhor. Se pergunte você mesmo se você gosta de acordar todos os dias para fazer o que faz hoje. Imagine 50 anos à frente na sua vida. Pense se será livre de uma forma que faz sentido para você. Afinal, a vida é sua. Então, não se bote rédeas. Deixe sua mente correr solta. Se estiver precisando de algum guia ou forma de começar, vou te dar algumas dicas para notar se você está se privando de suas liberdades. Questione tudo. O certo é ser fitness. Se pergunte o que aconteceria se você fosse obeso. O certo é fazer faculdade. Se pergunte o que aconteceu com as pessoas que não fizeram e tiveram sucesso. Alguém falou que só existe um caminho para fazer algo? Abre o Google e pesquisa sobre. Não simplesmente aceite o conhecimento comum. Afinal, você ainda está somente no mundo das ideias. Nenhum pensamento revoltante que você escolher não vai lhe impactar em nada. Mas eventualmente, esse momento chegará. A hora de dar um passo em direção à liberdade. Decidir quebrar algo que se considera inquebrável. Contestar o incontestável. É aqui que você pode e irá, eu tenho certeza, sentir o poder da liberdade que eu tanto falei. E aí, você se imagina com as suas liberdades. Sinceramente, eu não acredito em vida fácil. Então não vou te vender um sonho, mas preste atenção na seguinte vida que eu imaginei, quebrando somente alguns princípios básicos da sociedade. Vamos supor que você acordou cedo para suas responsabilidades. Portanto, ainda não tem filhos, nem família para se preocupar. Qualquer escolha que você tomar vai somente lhe impactar. Então, você decide deixar de lado aquela faculdade de engenharia e escolher um trabalho que paga um pouco menos, porém te dá mais tempo livre. Ao mesmo tempo, por conta desse tempo livre a mais, você acaba descobrindo que tem uma grande admiração por pessoas fitness e decidiu simplesmente criar a sua própria marca fitness. Ou seja, criou um canal que você pode compartilhar os seus feitos e descobertas nesse mundo. Porém, por achar também que as plataformas fitness atuais não são boas o suficiente para o que você quer fazer, criou uma plataforma própria, pequena, que irá ajudar justamente quem estiver interessado na sua forma de agir e de pensar. Em alguns anos, provavelmente, você terá conquistado um corpo dos sonhos, conseguirá se achar profissionalmente, será bem pago por isso, e tudo isso por não ter se travado a um curso logo no começo da sua vida. Mais importante ainda, agirá da forma que você acha certo.
de acordo com as suas vontades, com os seus valores. Assim, você conseguirá aproveitar das melhores liberdades, como a financeira, emocional, criativa, entre outras. E aí, você toca e conhece o poder da liberdade. Sinceramente, aqui é o ponto de ouro. No momento que você se sente livre dessa forma e também bem com o que faz, não há motivos para se sentir pressionado a fazer algo, nem infeliz por não ter feito outra aspiração. Você teve e tem acesso a tudo. Liberdade está no centro das grandes conquistas da humanidade. É a liberdade de expressão que criou os melhores direitos humanos, é a liberdade de pensar que criou as melhores criações científicas e a liberdade de tentar que se criaram as melhores empresas do mundo. Vamos supor que você tenha de fato a liberdade para fazer qualquer coisa a qualquer momento. Não existe nada no universo que possa lhe segurar ou botar barreiras. Imagino que você talvez conheça que tipo de poder é esse. O poder de um deus. Quem questiona algo e vence, fica quase viciado a repetir esse processo. Sabe por quê? Pois as recompensas são bem maiores do que o que você imagina. Quase tudo hoje em dia é encapsulado e feito para que o indivíduo siga um caminho. Porém, esquecemos ao passar do tempo que o ouro está escondido nas fendas mais profundas, nos caminhos mais duvidosos. Eu nunca estive comentando sobre o conceito geral de liberdade aqui. Estou falando sobre decisões suas que impactam sobre a sua liberdade. Isso sim, você pode tranquilamente controlar. Cabe somente a você de escolher. Mas lembre-se sempre das palavras de Calvin Coolidge. A liberdade não é coletiva, ela é pessoal. Toda liberdade é individual. Então, tome conta das suas liberdades, senão outros o farão. Tão importante quanto ser livre é se sentir bem, ser estável. Se quiser descobrir também como eu fiz isso, dê uma olhada no meu último vídeo. Se você descobriu sobre alguma liberdade que se privou a vida toda, deixe aqui nos comentários. Também ajudará outras pessoas a conquistarem suas liberdades. Meu nome é Cleison Roberto e esse é o Autodidata de Valor.